Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham, assistem o Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui gravando mais um programa com os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, para que a população possa compreender um pouco sobre a atuação, sobre as bandeiras, sobre as lutas, sobre os desafios de ser vereador. Eu sempre repito aqui no programa, vereadora, que as pessoas têm muita visão sobre o que faz o executivo. Porque o executivo tem uma máquina, né, de publicidade gigantesca que consegue geralmente levar a população que vem sendo feito. Já os vereadores, esse movimento já é mais difícil. Então, a gente fica muito feliz, vereadora Adriana Pedrosa, de estar aqui com a gente no Cena Legislativa, ter aceitado participar, ter tirado um pouco do seu tempo, porque eu sei que o parlamentar do município ele é muito demandado, né? E já aproveitar, agradecer e perguntar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação na Câmara, quais são as suas linhas, o que é que você está atuando, como é que você está atuando nesse momento na Câmara Municipal. Muito obrigada pelo convite. Realmente é uma experiência nova. Eu só estou com um mês na Câmara, eu fiz agora dia 22, completei um mês. E a gente fica muito feliz, agradecendo a todos os eleitores que fizeram essa oportunidade da gente chegar aqui e toda a conjuntura que a gente, para poder chegar onde eu cheguei, né? E as minhas bandeiras, é uma das coisas que sempre na campanha eu sempre falei. Eu quero defender as mulheres que são acometidas de CA de mama. É uma das pautas muito fortes que eu tenho. É uma das pautas que eu já venho a defender há muitos anos, bem atrás, porque quer queira, quer não queira, eu sou uma mastectomizada. E eu sei exatamente tudo que a gente pode passar. E eu bato na tecla que a prevenção é fundamental. Como o CA de mama, para 2030, 2040, vai subir assustadoramente a quantidade. Se hoje a gente não investir maciçamente numa prevenção objetiva, controlada, compartilhada com a população, a gente vai ter mais gasto, mais despesa, e vai chegar uma hora que não vai conseguir cobrir todo mundo. Porque muitas vezes você olha apenas para o seu mundo. Mas a gente, quando chega lá como parlamentar, eu vejo a questão de olhar o todo. Então, um das primeiras projetos de indicação foi exatamente criar um painel de acompanhamento do CA de mama e políticas públicas de prevenção. Porque não adianta a gente fazer só as campanhas no outubro. Então, para você ter uma ideia, esse painel que eu estou pensando, já como você falando, que o Legislativo sonha sim. Aí eu sonho com o pé na prática. Eu quero que realmente execute. Sim. Porque esse painel seria o quê? Hoje, o nosso prefeito, Evandro Leitão, ele conseguiu mamógrafos fixos, 13 mamógrafos na cidade, porque não existiam os 13. Existiam poucos e uns quebrados. E ele conseguiu. Onde estão esses espalhados nas... Espalhados em toda a cidade, né? Tem nos Gonzaguinha, tem algum canto, tem um na Messejana. Eu sei que são vários locais e também ainda distribuído, né? Ainda tem os convênios e tal. Eu sei que são 13. Ele faz a propaganda e eu estou vigiando. E exatamente esses 13, eu quero exatamente saber. Vamos dar um exemplo. Fica mais fácil da pessoa identificar. 100 pessoas fizeram os mamógrafos no mês tal. Dessas 100, quais são as que foram acometidas de CA? Porque essa parte aí é só um pequeno. Isso. É o primeiro passo. Porque aí, se der, dali em diante, vai ter que fazer biópsia. Depois que fizer biópsia, vai voltar para o médico identificar que tipo é. Que tipo de medicação você vai receber.
O que que você, se você vai para químio, se não vai, se você vai para cirurgia, se não vai. Então, tudo isso começa aqui. Isso aqui é só o começo. E aí eu queria exatamente nesse painel o acompanhamento. Foi identificado? Quanto tempo começaria o tratamento? Né? Porque faz toda a diferença, né? Total. E é essa parte que a gente vem fazendo, chamando a atenção. É tanto que a gente quer políticas públicas voltadas para a prevenção do CA de mama. É fundamental. Não tem como não. E é tanto que a gente... eu faço parte da Associação Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e a gente está com uma exposição itinerante. Legal. Que exatamente fotos de mulheres, não só da casa, não só da casa lá, mas de outras associações da sociedade civil que estão acometidas de CA de mamas. E o que surpreende a gente, a exposição é Retratos e Relatos, era uma grande vontade da gente de tratar do CA de mama durante o ano todo. Então, a gente está com essa exposição itinerante, Retratos e Relatos. E nesses Retratos e Relatos, o que a gente surpreende a gente, já que ela já vem rodando, já foi para o Hospital de Maracanaú, atualmente está lá no Benfica, chama a atenção porque as histórias das mulheres que estão lá não é falando do CA de mama, não é falando da dificuldade, mas é falando da superação. É falando de uma história de vida e da forma que você pode ver sem você se desesperar. Tem jeito, tem formas da gente sobreviver, tem apoio. E é isso que a gente procura dentro do legislativo, junto com o executivo, é acolher essa mulher. Porque ninguém quer perder seu cabelo, ninguém quer perder sua mama. Todo mundo quer fazer o seu tratamento. Então, esse meu primeiro projeto foi nesse sentido. Exatamente de fazer um painel junto com a secretaria para fazer esse acompanhamento de perto, que é o que eu acho que funciona. Temos muito tabus, temos muita coisa ainda e que eu acho que se a gente começar a fazer o acompanhamento direitinho e a sociedade participar, porque eu ainda sou do tempo, eu gosto muito da Constituição Federal. E eu acho que hoje, o mundo hoje esqueceu de uma parte. Quando diz que homem e mulher são todos iguais. Tratados perante a lei de formas iguais. Mas a gente tem que entender também que o cidadão é aquele que tem direitos e deveres. Sim. Então, quando você tem direitos, maravilha. Você tem direito à mamografia, ok. Mas você tem o dever de ir fazer quando você for chamado. Claro. Então, eu acho assim que a gente tem que trabalhar com essas minhas amigas maravilhosas, essas mulheres que eu amo, que estão lá na ponta, trabalhando, indo atrás da sobrevivência, né? É tanto que com essa escala de 6:1 já caindo, né? Já melhora, já dá mais um tempo, mais um fôlego de você ir atrás. Porque o meu, quando eu identifiquei, quando eu olhei nessa correria do mundo de criar menino, de trabalhar, de ajeitar a casa, de como a nossa jornada é tríplice, é apelido, né? Ela é quíntupla, né? A gente faz 5 ou mais. O que acontece? Passou um ano e eu não tinha feito minha mamografia. Quando eu acordei, quando eu fui fazer no... Não, mas eu fiz. O ano já tinha passado. Então, é isso aí que é muito complicado. Faz toda a diferença. Né? Vereadora, toda a diferença. Eu quero pegar aqui um gancho na sua fala inicial, quando você citou um dado da explosão de casos, né? Assim, um dado que você mencionou. E aí, quem trabalha no executivo, seja municipal, estadual, os técnicos, os médicos, relatam muito a questão do subfinanciamento, né? Essa é uma realidade, você ter uma demanda crescente, mas os recursos não vão acompanhando esse crescimento. Isso eu não estou falando só de Fortaleza, né? Estou falando... Fortaleza até tem uma situação um pouco melhor se a gente compara com cidades pequenas que muitas vezes não tem sequer os aparelhos, não tem sequer uma equipe, não tem uma política. Como é que você vê isso? Ou seja, essa dificuldade
de financiamento desses equipamentos, que aí a gente não está falando só de equipamento, a gente está falando também de recursos humanos. Você tem que ter equipamento, mas tem que ter profissional, né, que para operar esse equipamento, que para estar lá no diagnóstico, para fazer o pós, como você desenhou aqui muito bem para o nosso público. Como é que você vê, enquanto parlamentar, a questão do financiamento, dessa discussão, do financiamento para atender a toda essa cadeia, né? Porque a gente é todo um circuito que vai da conscientização, do diagnóstico, da consulta, do tratamento, e é caro, né? A gente sabe que não, o custo são custos elevados para o município, para o Estado, para a União. Como é que você vê essa discussão enquanto parlamentar? Olha, é igual aquela do lençol. O lençol é curto. Não, se você cobrir a cabeça, descobre os pés. Se cobrir os pés, descobre a cabeça. O lençol é curto, a gente sabe. O que tem que se fazer é maximizar os custos e as prevenções. Porque quando você investe em prevenção, sim, R$1 investido em prevenção, você economiza 3 quando o problema está instalado. Sim. Então, essa questão de financiamento, subfinanciamento, é quando a gente vê as associações que trabalham muito isso. Então, elas acolhem muito as pessoas que têm. Eu conheço várias associações que acolhem as pessoas que estão acometidas de CA de mama. E outros CAs também, mas no nosso caso aqui falando de útero também, tudo. Então, esse financiamento ou se faz um diagnóstico bem completo para poder pegar tudo que a gente tem de dinheiro e aplicar da melhor forma possível, que no caso é a prevenção. Então, assim, sempre vai faltar dinheiro. Sempre. Por quê? Porque a população ela está ainda no Brasil, apesar de estar envelhecendo. A pirâmide está mudando. E o CA é uma coisa de gente mais vivida, gente com mais estrada. É tanto que a gente se assusta com as pessoas com 19 anos, com 25 anos. Então, eu costumo dizer que hoje em dia não tem... Estão ficando corriqueiros, né? Esses são casos... Exato. Hoje em dia a gente não pode... A gente se assusta com essa parte. Sim. Você está entendendo? Quanto mais cedo a gente encontra pessoas com mais cedo acometidas de CA de mama. Então, é União, é Estado e município. São pessoas que estão no executivo para poder pegar esse dinheiro e aplicar da melhor forma possível. E a melhor forma possível é a prevenção. Que aí ela consegue melhorar a atuação no pós. Porque depois que está instalado, não adianta. Então, eu peço muito minhas amigas que não tenham medo, que não dói. Qualquer anormalidade na sua mama, você tem que aparecer, tem que ir no posto. Se não arranjar, liga aqui para a vereadora, que a vereadora pergunta, porque é uma das coisas que a gente vê nesses cursos que a gente faz em outubro, a pessoa com a mama enorme e acha que é normal. Com um caroço e acha que é normal. Fica saindo alguma coisa dentro do seio, acha que é normal. Então, não tem como. E, além disso, né, tudo na vida da gente, a gente passa tudo pelo financeiro. Então, uma das coisas que eu prego, e também entrei com um projeto de indicação, foi a questão da economia financeira, que antigamente tinha a faculdade aqui, economia doméstica. Que verdade. Se essa economia doméstica não tivesse acabado lá na UFC, hoje a nossa sociedade que receberia o Bolsa Família, que receberia um salário mínimo, conseguiria entender como é difícil administrar o dinheiro público. Se você administra a sua casa bem, você vai ter um resultado. Se você administra mal, você vai ter outro resultado. Então, seria uma coisa fundamental. E eu entrei exatamente com um pedido desse, com um projeto de indicação também, de trabalhar a economia financeira. Se você não entender que R$1 investido na prevenção, ele vale muito mais do que você gastar 3 quando você já está numa situação
crítica porque você não fez a prevenção, não fez as coisas direito, você não foi lhe ofertado determinada coisa, complica. Entendeu? Então, assim, uma das coisas do legislativo é que a gente pode colocar isso e, se o prefeito abraçar a nossa causa, a gente está dentro. A gente está usufruindo para que a sociedade junte a nós e entre nessa coisa de economia doméstica. Porque é exatamente essa parte que facilita a nossa vida. Como também tem a questão que eu trabalho muito, a comunicação não violenta. Pelo amor de Deus. Né? Foi uma das coisas também dos projetos de indicação, comunicação não violenta. Porque, se não for, a gente vê uma linguagem muito antiga, hierárquica, que que a sociedade traz, né? Ah, se você não fizer isso, eu vou tirar uns cascudos. Ah, se não fizer isso, eu vou fazer isso. Ah, se tu não fizer isso... Então, aquela coisa assim, a gente tem que acolher, a gente tem que cuidar. Então, assim, nos postos de saúde, que são a porta de entrada de toda a população, né? Eu acho que cada vez que passa, a gente precisa ter mais pessoas que acolham, né? Mas a gente lá no Legislativo tem que pedir, vamos fazer cursos. Então, o meu papel lá no Legislativo é solicitar melhoria de trabalho para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem, para o auxiliar de serviços gerais, para os porteiros. Então, assim, o meu papel é solicitar para o Executivo todas essas melhorias para as pessoas que estão envolvidas, não só na saúde, mas na educação, na administração, numa secretaria, na Ser Mulher, no CRM, né, em todos os lugares da sociedade, porque isso é uma política que a gente tem que desenvolver, porque ela ajuda a melhorar a vida do nosso cearense e do nosso fortalezense. Excelente. Vereadora, e você falou no prefeito, aí a gente não pode deixar de falar do prefeito Evandro Leitão. Você está há pouco tempo na Câmara Municipal, mas, óbvio, enquanto cidadã, enquanto moradora da cidade, acompanha as ações do prefeito à frente da gestão municipal. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa trajetória do Evandro Leitão até o momento. Como é que você avalia a ação dele? Como é que você avalia a percepção? Você também está nos bairros, então certamente as pessoas falam para você sobre a percepção do prefeito. Qual é a imagem, vereadora Adriana, que as pessoas têm, na sua concepção, do prefeito Evandro Leitão até o momento? Você sabe muito bem que as coisas... Hoje, a sociedade ela é efêmera. E muito efêmera, ou seja, as pessoas querem as coisas muito rápido. É como se fosse o clique do celular. Eu quero ver isso, plim, você consegue. Eu quero saber sobre a Igreja Católica no século XXI. Pá, você bota lá no Google, sai a resposta. Você quer outra coisa, você vai no IA, bota a resposta. Então, assim, eu venho de uma época que a gente tinha que escrever, tinha que estudar, tinha que ir na biblioteca, tinha que olhar os livros, tinha que olhar isso. Então, assim, para poder você entender de um assunto, você tinha que ir buscar as fontes. E hoje não muda, hoje não é diferente. Você tem que buscar as fontes. Você tem que buscar onde você está indo buscar informação. Porque informação deturpada, informação falsa, está cheio. E como as coisas ruins se proliferam bem mais rápido. Mas eu não, eu quero fazer com que as coisas boas funcionem. É tanto que esse projeto que eu tenho da comunicação não violenta, se pegar, meu irmão, se você me ajudar, e quando você cuidar bem da sua mãe, cuidar bem do seu pai, cuidar bem de todo mundo, você vai... E dos entes públicos também. Porque não só são coisas ruins. Né? E você pode ver o seguinte, olha, eu vejo de uma forma que uma pessoa que em campanha eleitoral prometeu 3 coisas e cumpriu, para mim ele já está tendo um ponto positivo.
que foi exatamente criar a Ser Mulher, Secretaria Municipal da Mulher, a gente chama de Ser Mulher, que não existia Secretaria Municipal. Verdade. Sim. Criou também a dos animais, né? Da proteção dos animais, proteção animal. E tem também a outra secretaria, que é das comunidades, que você vai ver. Então, eu não posso avaliar uma coisa, já que milhões de pessoas, cada uma vai ter sua visão, mas só por isso aí, para mim, já está positivo. Ele já demonstra que veio fazer e está fazendo. Para você ter uma ideia, a gente pode até imaginar, criou só por criar. Não. Eu fui secretária executiva da mulher. Eu fui convidada para ser a secretária executiva da mulher. E a gente começou do zero, sem nada, junto com a Fátima Bandeira, que era a secretária. E uma das coisas que eu sempre imaginei, vamos fazer as coisas direito. Por aí você tira onde você quer que eu chegue. Você vai inferir a resposta que eu lhe digo. A questão dos meios financeiros. A gente trabalhou 1 ano com pouco dinheiro, porque antes era só uma coordenadoria das mulheres. E a gente passou a ser o quê? Uma secretaria. Então, a gente teve que montar todo o plano de trabalho e tal. E a gente passou 1 ano trabalhando sem dinheiro. Você sabe como é que é? É tanto, meus ouvintes, a gente tem que saber como é que funciona o orçamento público. Não é tão imaginável. Entra a economia doméstica. Você não sabe quanto entra, quanto você gasta. Então, é por aí que a gente tem que aprender. Aí, estudar, né? E aí, é como eu lhe digo, essa parte aí, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos com outras secretarias em parcerias, com outras instituições, para poder fazer o trabalho. Que a gente trabalha a questão da violência contra as mulheres, né? Que nós temos o CRM, que quem não sabe, eu acho até engraçado, eu detesto falar sigla, porque você não tem a obrigação de saber a sigla que eu sei, que é o Centro de Referência da Mulher. Ele é municipal. É exatamente a mulher vítima de violência, quem é acolhida é ela, mas fica na Casa da Mulher Brasileira, aí você confunde estado, município, união, você não sabe quem é, mas é o município que faz essa acolhida. E nós trabalhamos também a questão das associações de mulheres de forma conjunta. E violência, as comunidades, né? E a outra parte administrativa. E uma das coisas que a gente desenvolveu, junto com a Guarda Municipal, que eu achei fantástico, foi exatamente o cá entre nós. Não adianta se tratar de violência se você não tratar o homem também. Então, o Cá Entre Nós é um projeto que a gente desenvolveu no ano passado, é um piloto, que nas praças a gente pede o pessoal da regional com os agentes de cidadania e tal, juntar os homens, e lá a gente usa uma metodologia, junto com o pessoal da Guarda Municipal. Bacana. E tal. Nós temos uma pesquisadora também, e lá a gente trabalha violência de homem com homem. A gente sai de cena, tá? Bacana. A gente sai de cena e eles trabalham bem interessante. Então, é um projeto que a gente fica assim, super feliz, porque o homem fala de violência e ele vai entender que ele, muitas vezes, pratica violência, mas não sabe o que é violência. Não sabe o que é uma violência, né? E aí, isso é uns projetos assim, maravilhosos que a gente vem desenvolvendo. E eu tenho muitas outras coisas pensando. E você, assim, para colocar, tá entendendo? É tanto que hoje eu tenho uma amiga muito boa que eu fiz um curso de defesa pessoal da mulher. E eu acho que é uma das coisas também que eu vou pedir vou fazer um projeto exatamente nesse sentido. Que bacana. São coisas simples, que você não deixa as coisas acontecerem, mas você já previne. Eu sou da prevenção, tá entendendo? Então, acho que para a gente saber como é que as coisas funcionam, você estuda como está e você tenta barrar aquilo ali com leis, com perspectiva de mudança. Porque se a gente não fizer assim, a gente não chega no nosso objetivo. Vereadora, a gente está chegando no final do programa, né? Um programa não falei nem a metade. Bem eu acredito. Mas a gente nota, como você fala, com alegria, com compromisso, com afinco, né? Assim, há uma conexão
não apenas parlamentar, mas humana, né? Da sua vivência mesmo com o tema. E eu ainda nem falei da primeira infância, Sim. nem falei que eu sou professora, porque na primeira infância você tem que trabalhar, que a primeira infância ela vai até de 0 a 6 anos. Mas a primeiríssima que chama é de 0 a 3 anos. Então, você tem que trabalhar, você tem que dar as melhores condições nessa época. Então, é uma das coisas também que eu primo muito, é tanto que na secretaria eu representava o conselho da CESP, que é a Coordenadoria Especial da Primeira Infância, porque nós temos que cuidar de nossas crianças para quando chegar lá na frente, a gente receber uma resposta daqui a 10 anos. Sim. Entendeu? Então, eu sempre digo assim, sou legislativa, gosto de legislar, tem que ter leis exatamente para garantir, tem que buscar recursos, sim. Isso. Tá? Tem que vigiar a fiscalização em que os meios, as rendas, sejam bem empregadas e a gente seja bem vigiado, porque eu quero legislar, mas eu quero que seja executado. Né? Não adianta a gente legislar no mundo ideal, porque se fosse no mundo ideal, a gente já tem, já sonha, a gente já imagina, mas é isso que eu quero, povo fortalezense. Eu tenho essa ânsia muito grande que as coisas realmente aconteçam. E as coisas não acontecem só com o legislativo. Isso. Se o cidadão não estiver do meu lado, se o cidadão não comprar a minha ideia, se o cidadão não achar que a gente precisa melhorar, já são ótimos. Tem muita gente boa fazendo coisas boas. Vamos espalhar, Cleiton. É verdade. Eu não aguento mais só coisas ruins. Será se todo político só faz coisa ruim? Cadê as coisas boas que os políticos fazem e que vira políticas públicas e que a gente pensa que isso não... Não, isso aí é porque ele quis. Não é. A gente tem... Os meios de comunicação têm um poder muito grande em relação a isso. Porque eu sinto falta dessa parte. Eu estou do outro lado da história. Sim. Né? Eu estou do outro lado. Como a gente diz, tem um lado e tem o outro. Eu estou de um lado eu já estive do outro lado e do outro. Sim. Então, assim, quando a gente vê que a gente pode melhorar nossa cidade, eu queria muito que todas essas mulheres maravilhosas, todos esses homens que estão nos assistindo, vamos comprar uma ideia para a gente melhorar a vida da gente. Para a gente confiar nos outros. Porque hoje em dia é muito difícil, a gente olhando para um lado e para o outro, fica com medo, a gente não sabe quem é. Minha filha até diz assim, mãe, tu fala com todo mundo? Falo, na rua. Enquanto que eu tiver, eu falo com todo mundo. Ela fala, Maria, mãe, você fala com todo mundo? Falo. Mas a gente sabe que isso está mudando. Sim. A gente sabe que o ser humano está com medo do ser humano. Isso. E isso complica a vida da gente. Isso. Eu quero mais amor, eu quero mais paz, eu quero viver em comunhão com o pessoal. Eu quero... o pessoal fortalezense é um povo muito unido. Eu moro aqui há muito tempo. Tá entendendo? Eu acho que eu moro mais aqui do que onde eu nasci, porque lá onde eu nasci, eu só vou lá nas férias, ou então no feriado, ou no sábado, no domingo. Mas aqui é onde eu vivo. Sim. E é aqui onde eu quero que veja a diferença. Eu quero as pessoas fazendo a sua prevenção, não só mulheres, homens, 3% de homens podem ter câncer de mama também. E eu quero, assim, eu sonho e estou pregando exatamente uma coisa que venha melhorar a minha vida, a do meu filho, Bruno Pedrosa, a do meu neto, José Benício, a da minha sogra, que tem 90 anos. Eu quero que olhem também para o idoso. Então, nós precisamos abrir uma corrente de paz. A gente precisa abrir um espaço para se falar de conexão. A gente precisa falar que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, cuidar das pessoas. Isso. E a gente valorizar quem cuida. Lógico que a gente não tem o dinheiro, como você perguntou, suficiente para fazer tudo. Se fosse assim, a gente já tinha... Os Estados Unidos não pagava medicina, não pagava hospital, como aqui nós temos o SUS, né? Então, assim, hoje, todo mundo fala mal do SUS.
Mas vá lá para os Estados Unidos para ver se você vai... É, verdade. Para ver se você você faz um curativo no dedo de graça. Ele vai levar metade do seu salário. Pode crer. Verdade. Então, assim, o que eu sinto é uma falta de valorizar o que é nosso. De valorizar o que a gente já tem, o que a gente já conseguiu. Olha, quem não valoriza o transporte público do aluno, que é de graça, eu não admito. Porque eu lutei, eu ia para a rua quando subia 20 centavos. Brigar para não subir o preço da passagem. Eu acho que você deve ter visto isso. Sim. Então, assim, hoje, a pessoa tem que entender que está recebendo um benefício é um benefício mesmo. Sim. Não é dever do Estado, não. Mas ele está lhe dando um benefício. A gente tem que ver esse lado. Todo mundo só fala, mas não tem isso. Mas não tem isso. Mas não tem... Aí são temas, vereadora, que a gente vai explorar nas suas próximas vindas aqui ao Cena Legislativa. Quero agradecer a sua participação, o seu entusiasmo, a sua ânsia, né, por fazer um trabalho com marca. Eu acho que esse entusiasmo faz com que o seu mandato tenha uma marca, né? Assim, como já tem tão pouco tempo, já tem uma visibilidade. E esse espaço é para isso. Então, aproveito para lhe convidar as próximas vezes, quando for discutir um projeto, utilize aqui o Cena Legislativa, que ele existe para isso. Obrigada. E eu espero que todo mundo sonhe esse sonho que eu quero. Uma Fortaleza com 300 anos, mas eu quero uma Fortaleza com 600 anos, melhor. E eu quero que quando os meus netos estiverem com 30, 40, 50, vejam que a gente plantou. E ele vai colher coisas boas na nossa cidade, que sempre foi uma cidade tão acolhedora, uma cidade que transformou-se ao longo do tempo, mas que a gente precisa todo santo dia pensar em cada ser humano que está aqui dentro, aqui nesse pedaço de terra, para a gente melhorar a vida, para melhorar a vida de cada pessoa. Aquele que não tem banheiro, aquele que está numa área de risco, a gente arranjar um jeitinho dele, arrumar um cantinho dele. Quem não quer? Verdade. Né? É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.